Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Quando eu voltar lá pra Bahia, num barco cercado de flor, eu vou cantar para Aruanda, aos pés de nosso Senhor. Quando eu voltar lá pra Bahia, num barco cercado de flor, eu vou cantar para Aruanda, aos pés de nosso Senhor. Bahia, presente de orixá, beleza que não dá pra relatar. A força do afroxé, o tubo e o acarajé, umbanda e candomblé, traz liberdade. Oh, 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 Bahia, terra de Zambirago. Oh, Bahia, Bahia de São Salvador. Oh, Bahia, terra de Zambirago. Bahia, Bahia de São Salvador. Quero sentir a alegria, tambores, magia no ar. Salve os baianos, perfeita harmonia. Oi, Iscapemba nesse congao. Oh, Bahia, terra de Zambirago. Bahia, Bahia de São Salvador. Oh, Bahia, terra de Zambirago. Bahia, Bahia de São Salvador. Oh, Bahia, terra de Zambirago. Bahia, Bahia de São Salvador. Bahia de São Salvador. Bahia de São Salvador. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Música e Mensagem com essa energia contagiante de Liz Herman, do CD Umbanda em Nós, a faixa número 4, Salve os Baianos. Tá aí então mais uma música deste CD belíssimo. Eu venho tocando aí nos últimos programas, cada programa abrindo com uma faixa. Hoje eu presenteei vocês com Salve os Baianos.
Hoje vamos continuar o nosso tema de estudo, que é a gira de Umbanda. Eu estou explicando alguns fundamentos que estão por trás de uma ritualística, de um ritual, de uma sessão, de uma gira de Umbanda, ok? No programa passado eu falei sobre o objetivo do ponto cantado, da prece cantada, que que os umbandistas, vocês que estão acostumados aí no centro de Umbanda já conhecem muito bem, né? Os pontos cantados. Eu expliquei os fundamentos por trás dessa prática. Quem não acompanhou o programa, pega caneta e papel que eu vou passar o nosso site. Lá no nosso site você tem centenas de gravações disponíveis do nosso programa gratuitamente. Você pode ouvir os últimos programas para poder acompanhar essa nossa série de estudos aqui, tá bom? Eu também vou divulgar o nosso trabalho, nossa sessão de harmonização áurica. Tá? Um trabalho muito bonito, muito importante de equilíbrio da aura, equilíbrio psicoemocional e energético, que vai ocorrer dia 31 de outubro, sexta-feira que vem, à noite, entrada franca. Então, vai pegando caneta e papel que mais no fim do programa eu divulgo. Vamos lá, deixa eu continuar falando sobre essa questão da gira de Umbanda. Muitos espíritas criticam a Umbanda, ainda bem que nem todos os espíritas, né? Mas eu já cansei de ouvir críticas, isso é um fato, já cansei de ouvir críticas de alguns espíritas, dizendo que no espiritismo não há ritual, e na Umbanda sim tem ritual, e o ritual ele é desnecessário. Vamos falar um pouco sobre a questão de ritual. Bom, em primeiro lugar a gente tem que deixar uma coisa clara. Há uma espécie de ritual sim no movimento espírita. Sabe por quê? Se você parar para pensar, as sessões espíritas elas são muito parecidas e elas seguem um padrão, ok? Vamos pegar uma sessão básica. Você chega, tem o quê? Tem uma prece de abertura, tá bom? Você tem uma palestra sobre um tema. Aí você tem a sessão de passes. E depois você tem a distribuição da água magnetizada, ok? Isso é um roteiro básico, mas que se repete na grande maioria dos centros espíritas, numa sessão comum. Ora, se isso se repete, se isso é um padrão, não deixa de ser um ritual, ok? Já não deixa de ser um procedimento básico que se segue. E se você for reparar bem, esse procedimento básico, ele é muito parecido com o ritual no catolicismo. No catolicismo você tem o que? As preces de abertura, aí você tem o momento da homilia lá, onde o padre fica fazendo o sermão, explicando os evangelhos, depois ele faz o sermão. Aí você tem aquilo que para os espíritas é a distribuição da água fluidificada, da água magnetizada. Você tem para os católicos o que? A distribuição da hóstia sagrada. Não é assim? Então é muito parecido. Tá? Se você for pensar bem, o procedimento de uma sessão espírita traz uma semelhança muito grande com o catolicismo. Ah, mas a gente não tem uma formatação. Mas segue um padrão básico em geral. Ah, mas nós não nos utilizamos de atabaques ou então preces cantadas. Né? Não é todo o centro de Umbanda que usa atabaque. Isso é uma influência da cultura africana, do candomblé na Umbanda, tá bom? Não é todo o centro de Umbanda que tem um atabaque. O próprio Zélio Fernandino de Moraes, quando anunciou o surgimento da Umbanda, deu início, que é considerado um marco oficial da Umbanda, não há atabaque lá no templo do Zélio Fernandino. Quando ele fundou e até hoje não há. Então nem todo templo de Umbanda tem atabaque, mas você tem o que? As preces cantadas. Ah, o espírita pode dizer assim, nós não temos preces cantadas, a gente não canta mantra. Sim, mas vocês têm as músicas, não é assim? Às vezes, antes da palestra começar, o pessoal não coloca lá umas músicas clássicas. Eu até brinquei no programa passado, né? Coloca muito aquela Ave Maria, né? Coloca-se músicas também. Ou seja, também se usa o poder da música, que é psicológico, afeta no nosso lado emocional, ok? Então tem tudo isso. E no caso da Umbanda, o ritmo
que se imprime em determinadas músicas tem um porquê. Eu expliquei que num ponto de Preto Velho ele é mais lento, mais ritmado, porque ele vai trabalhar com determinadas emoções, determinadas imagens são evocadas na nossa memória psicoemocional. Um ponto de Caboclo é mais rápido, mais forte, porque ele vai evocar outro tipo de memória emocional. Então tem um porquê das coisas na Umbanda, e eu falei sobre isso no programa passado. Tá? O atabaque ele vai imprimir, vai ajudar a marcar o ritmo. Então tem todo um processo, vai interferir no funcionamento do batimento cardíaco. No espiritismo não se usa, mas você tem a música lá também. Ou você tem grupos que ficam se apresentando, ou é alguém que fica tocando um violãozinho, cantando. Tá? Então é usar o quê? O poder da música. Tá? Então a gente tem que perder o preconceito. Eu digo isso porque eu sei que muitos dos nossos ouvintes são espíritas. Tá? Então eu não estou aqui falando mal. Eu estou apresentando um fato e estou tentando... Qual é meu objetivo em falar isso? Meu objetivo é diminuir o preconceito. Gente, vamos se respeitar. Vamos valorizar as diferenças que existem entre as crenças, entre as doutrinas. Vamos valorizar essa diferença e respeitar. E cada um que siga aquela doutrina que mais tem afinidade. Que mais tem afinidade. Cada um que siga aquela religião que quer, que se sente mais à vontade, que desperta mais a fé interior. Ou quem não quiser seguir nenhuma religião, quer ser um livre pensador, quer aprender com cada religião, filtrar, tirar aquilo que acha que é coerente, tirar aquilo que acha que é verdadeiro e deixa de lado aquilo que acha que é cultural, que fez parte de um momento, de uma época e que hoje não faz mais sentido, deixa de lado. Enfim, quem quiser ter essa postura, que é o meu caso, pode ter também. Agora, quem quiser seguir uma religião, siga. O importante é você ser feliz e respeitar as diferenças. Então, meu objetivo aqui é quebrar o preconceito. Tá? Vamos parar com essa arrogância e achar que o outro é inferior, que a outra prática religiosa não traz nada de bom, tem que evoluir, que a tua é melhor. Eu acho que isso é uma grande perda de tempo. Até porque crença religiosa não tem nada a ver com espiritualidade. Você pode ser, inclusive, uma pessoa que não tem crença religiosa nenhuma, mas é profundamente espiritualizado, ético, honesto, uma pessoa que irradia amor, paz interior, independente de ter uma religião ou uma fé em Deus ou sei lá o que. Então, isso tudo é secundário. Vamos lá então. A questão do ritual. Vamos perder esse preconceito. A gente tem rituais no nosso dia a dia. Nós seguimos pequenos rituaizinhos no nosso dia a dia que ajudam o quê? A trazer ordem para o nosso dia a dia. Ajudam a estabelecer uma rotina, e essa rotina é uma ordem. Então pensa o seguinte, o sujeito chega da rua com a cabeça abarrotada de pensamentos e preocupações, o sujeito chega da rua carregado emocionalmente de ansiedade, às vezes de tristeza ou de euforia. Então há a necessidade de fazer uma limpeza nisso, e isso é válido para os médiuns também. Não é uma minoria dos médiuns que tem o hábito de parar todos os dias para fazer uma prática de bioenergia, que é algo que eu defendo constantemente. Tem no nosso site uma palestra que eu dei recentemente num congresso de Umbanda sobre a importância das práticas bioenergéticas para todo mundo, em especial para os médiuns. Tá? Tem o meu CD de bioenergia, onde eu explico o que é bioenergia, o que é prática de bioenergia e ensino alguns exercícios. Já fiz vários aqui na rádio. Então é muito importante isso, mas é uma minoria dos médiuns que param para meditar, uma minoria que para meditar, uma minoria que para relaxar, que para fazer um trabalho de harmonização dos chakras. Isso é uma minoria. Muitos chegam lá no centro de Umbanda carregados, emocionalmente desequilibrados, porque pega o metrô lotado, tá com a cabeça cheia. E aí? Há necessidade de mudar esse padrão da aura desse médium. Então, a ritualística da Umbanda, ela tem esse objetivo de fazer com que o médium comece então a se desligar das preocupações do dia a dia, a se desconectar emocionalmente daquela preocupação do trabalho, aquela preocupação de casa, aquela preocupação da família,
e faz com que aquele médium comece o quê? A entrar em sintonia com os guias espirituais. E as pessoas que estão na assistência, a mesma coisa. Que elas entrem em sintonia com a espiritualidade da casa, com o seu guia espiritual pessoal. Então, a ritualística é uma série de procedimentos padrões, procedimentos básicos, com o objetivo de alterar o estado psíquico e emocional das pessoas ali presentes. Há necessidade de se estabelecer um procedimento padrão? Não. Você pode deixar algo de improviso a cada sessão? Pode. Porém, por experiência própria, eu que coordeno um trabalho mediúnico lá no nosso espaço, eu que coordeno um grupo de desenvolvimento anímico, mediúnico e bioenergético, eu posso dizer o seguinte: muitas vezes num ritual, num desenvolvimento mediúnico, é legal você deixar em aberto, porque para você incorporar, para você dar passagem através da mediunidade, não há necessidade de um ritual, desde que você entre em sintonia com o guia, ok? Mas, às vezes, é importante, quando você está lidando com um grupo de pessoas, que você já tenha um procedimento padrão pré-estabelecido. Por quê? Porque aí você não vai se preocupar na hora com a condução dos trabalhos e olhando, se preocupando com cada um para ver o nível que cada um está de sintonia espiritual. Então você vai ter um médium que ainda está preocupado com o trabalho, o outro que está ansioso, o outro que já está em sintonia com o guia espiritual. Então você acaba o quê? Você tem que se preocupar com todas essas variantes e ainda por cima você tem que se preocupar com a tua conexão pessoal. Quando você tem um procedimento básico, eu estou dizendo isso para um dirigente, para um pai de santo, um dirigente. Quando você tem o seu procedimento básico, você já sabe o roteiro que você vai seguir. Então, você segue aquele roteiro tem o objetivo, como eu acabei de falar, de facilitar a ligação das pessoas com a espiritualidade da casa, ok? E aí você vai improvisar onde? Você vai deixar aberto para o improviso, para o momento, onde? Depois que todo mundo incorporou. Naquele momento, sim, vamos então atender as pessoas e aí a gira vai ocorrer de acordo com a necessidade do momento. Há necessidade de chamar um ponto de algum, há necessidade para trabalhar a fé, a força, a quebra de demanda de alguém, há necessidade de cantar um ponto de Oxum para trabalhar a mágoa que a pessoa tem, trabalhar o perdão, né, desaguar aquela dor no coração que a pessoa sente, emocionalmente falando. Vamos cantar um ponto de Oxum. Vamos fazer um trabalho nessa linha. Então, tudo tem um porquê. Uma sessão de Umbanda, a gente pode entender como sendo uma sessão terapêutica, onde se usa a música, onde se usa a expressão corporal e onde se usa o quê? Determinados arquétipos do inconsciente coletivo, do inconsciente popular e coletivo. Então um espírito que se manifesta como um caboclo, ele vai estar trabalhando o arquétipo da coragem, da fortaleza. Um espírito que se manifesta como um ancião, um velhinho, preto velho, ele está trabalhando o arquétipo da sabedoria, da humildade. O espírito que se apresenta como sendo uma criança, ele está trabalhando o arquétipo do puro, da renovação, da espontaneidade, da alegria. E por aí vai. Então, a sessão de Umbanda é uma sessão terapêutica que usa alguns elementos como magia, manipulação energética. Pode-se usar a energia das plantas, da arruda e outras plantas, né, do alecrim. Pode-se usar a defumação para evocar o quê? Memória, lembrança por meio do olfato. E ao mesmo tempo você vai usar a energia daquelas ervas para desagregar certos miasmas, que é o que eu vou falar nos próximos programas, ok? Então tem tudo isso. Você usa a expressão corporal, porque o médium de Umbanda ele não fica sentado numa cadeira, ele fica de pé, ele relaxa o corpo e o corpo vai se embalando ao ritmo da música, do ponto cantado. Os guias às vezes dançam quando estão se manifestando no médium, alteram o padrão de voz, o timbre de voz do médium, alteram o psiquismo. Então a Umbanda ela é muito ampla e muito complexa. Um ritual de Umbanda ele esconde assim 1000 facetas por trás de toda a ritualística, de toda uma gira de Umbanda. Tá? Então o ritual de Umbanda não é uma coisa
de fanático ou fé cega. Existe um porquê por trás disso. É importante, toda essa ritualística é importante, é essencial? Não. Eu, muitas vezes, estou lá no nosso espaço e eu sinto a presença de alguns espíritos da nossa casa e eles querem me auxiliar, eles querem me harmonizar, eles querem me passar uma informação. Eu vou lá no nosso cantinho, relaxo, começo a fazer uma prática de bioenergia, de concentração, relaxamento, e aí eu me levanto e eu incorporo uma entidade no silêncio. Muitas vezes eu estou dando uma aula para o nosso grupo de bioenergia e um espírito se aproxima de mim e ele começa a passar informações pela telepatia para mim, eu vou reproduzindo aquelas informações e tem momentos que esse guia se aproxima tanto que eu começo a entrar em transe. E aí altero a minha voz, altero meus pensamentos, altero o meu lado emocional, porque a ligação que a entidade está fazendo comigo é uma ligação maior, tá? Eu estou entrando em estado de transe. E se eu entrar num transe maior, eu incorporo, vamos dizer assim, tá? Entre aspas, porque o espírito não entra dentro de mim. Ele fica ao lado, manipulando meus chakras, manipulando a minha aura e o meu psiquismo, ok? Então, eu vou explicar isso mais pra frente, que o transe mediúnico, ele tem vários níveis, dos mais leves aos mais profundos. Eu vou falar sobre isso, que é um grande tabu na Umbanda, tá? Bom, então eu quis mostrar que o ritual ele tem um porquê. É fundamental? Não. Você pode incorporar no silêncio, como muitas vezes eu faço. Mas é uma ferramenta que quando você coordena um grupo é muito importante. Para manter o grupo uníssono, manter o grupo em sintonia, um só pensamento, um só sentimento, ok? Vamos lá, anote aí, por favor. Nós vamos fazer um trabalho, uma sessão de harmonização da tua aura. O que é harmonização da aura? É harmonização do teu lado emocional, você que está sofrendo de ansiedade, de depressão também, né? Mágoa, enfim. Continue fazendo o tratamento que você está fazendo no médico, mas eu estou te oferecendo um tratamento complementar, tá? Então a gente vai trabalhar a harmonização das emoções, do sentimento, nós vamos trabalhar o psiquismo, a harmonização dos pensamentos. Você vai receber passes, então vai ter uma harmonização energética. Isso ajuda também na cura, na recuperação da saúde. Olha só, tá? É um trabalho completo, gratuito, tá bom? Então, ó, será uma sessão com palestra. O tema é a sabedoria do xamanismo. O Fábio Magri, do nosso grupo, ele vai falar sobre a espiritualidade dos índios norte-americanos, a espiritualidade dos povos e do xamanismo norte-americano. Então é uma palestra, depois ele vai conduzir uma vivência com tambores xamãs, com defumação do xamanismo, vai ser bem legal. E depois nós vamos aplicar passes, tá? É sexta-feira, dia 31 de outubro, das 19h30 às 21h30. Das 19h30 às 21h30. Entrada franca. Quem puder levar 1 quilo de alimento não perecível ou um pacote de fralda infantil, tamanho G. Infantil, tamanho G. Eu agradeço porque a gente distribui nos nossos trabalhos de assistência social, tá bom? O endereço, vamos lá. Rua Falque Giannini, eu vou soletrar. F de faca, A, L, C, H, I. Falque Giannini 515, perto do metrô e terminal de ônibus Vila Prudente. É só você descer no metrô Vila Prudente, se informa como você chega na Rua do Orfanato, tá? Você vai subir 4 quarteirões na Rua do Orfanato, a nossa rua é uma travessa da Rua do Orfanato. Anota nosso telefone para você fazer inscrição ou pegar mais informações. 2645 4017 2645 4017, dia 31 de outubro, começa às 19h30, por favor, chega umas 19h15, tá bom? Umas 19h15 a gente já abre a nossa porta, para não chegar em cima da hora.
eu quero lembrar vocês que o nosso programa tem o apoio da Revista Cristã de Espiritismo e da Revista Caminho Espiritual. São as duas revistas que eu edito e elas estão nas bancas de todo o Brasil. Então, procura nas bancas a edição 133 da Revista Cristã de Espiritismo, que tem várias matérias sobre mediunidade, espiritismo, vários assuntos. Procura nas bancas, ou você também pode fazer assinatura. Se você quiser receber na sua casa a revista, anote o telefone: 3279-8234. Com a editora Minuano, liga lá para você fazer assinatura. Tá? O nosso site, para você poder comprar na nossa livraria virtual livros sobre Umbanda que nós estamos vendendo lá no nosso site, para você comprar nossas revistas também e para você acessar nosso material gratuito. www.rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br. Fique na paz e até sábado que vem. Xangô, Caô, meu pai, Caô, meu pai. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.